Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Café Zoando, esse nosso palco de debates, este canal que luta pela liberdade de expressão do povo brasileiro. E por falar em liberdade de expressão, este é o nosso primeiro vídeo após o falado, famoso show da cantora Madonna em Copacabana, no Rio de Janeiro. Uma avaliação rápida sobre o show. É um show altamente ofensivo para as famílias, para os valores morais. Aqui, ressalto que não sou contra a atitude artística, o show artístico, a liberdade de expressão. Muito pelo contrário. Agora, aquele tipo de encenação, aquele tipo de show, com dançarinos se esfregando, com encenação simulando sexo oral em via pública, aberto para todo mundo, inclusive com transmissão ao vivo da televisão, isso é coisa de país que não tem autoridade. Isso é coisa de país que não respeita as famílias. Imoral, indecente, coisa de cafajeste. Repito, não sou contra a liberdade de expressão. O show da Madonna e de qualquer outro artista com aquele tipo de apresentação era para ser num local fechado, com censura, tudo organizado, aí pronto. Os que lá subiram ao palco fizessem o que bem quisessem e o controle houvesse de acordo com a idade que fosse permitida a entrada das pessoas ao show. Agora, em via pública, aquele tipo de coisa, com todo o aparato do Estado, milhares de policiais e outros servidores públicos para dar segurança àquele evento, uma patifaria daquela, repito, coisa de país que não tem autoridade. Aquelas cenas, muitas das quais, aliás, bem comparadas, podem ser bem comparadas a algumas que passam ainda em determinadas novelas, inclusive da Rede Globo, que foi quem transmitiu o evento. Agora, aquilo ali era para ter sido num local fechado, com o público restrito da Madonna, aí sim, quem tivesse condições, capacidade e gostasse de ver aquilo ali, repito, que gostasse de ver aquilo ali, pagasse e fosse para lá. Agora, no local fechado. Em via pública, é imoral. Em via pública, é imoral, coisa de cafajeste. E vou dizer de novo, coisa típica de país que não tem autoridade. Aquilo ali, num local de gente de vergonha na cara, não aconteceria. Mas a gente está falando do Brasil, né, minha gente? Infelizmente. E aqui acontece cada absurdo, é cada um maior do que o outro. E a gente vai terminando engolindo isso, porque as autoridades, o que se dizem autoridades, não impedem aquela canalice em via pública dentro das casas das famílias. Aí você pergunta, mas a pessoa pode desligar a televisão? Perfeito, pode desligar, pode mudar o canal, quem não gostar. E na via pública, na praia, quem proibiu de um adolescente ver aquelas cenas, de uma criança ver aquelas cenas? Quem proibiu? Aquelas cenas ridículas, patéticas. Sim a liberdade de expressão. Sim a liberdade, não a libertinagem. Fica aqui o protesto, que não vai mudar em nada a vida de Madonna, dos fãs de Madonna, mas eu faço questão de registrar aqui. Porque aqui, como eu digo, defende este canal Café Zoando, defende os valores morais, os valores da família, sem hipocrisia, tá? Claro que dentro de quatro paredes tudo pode acontecer, todo mundo é livre. Agora, a minha questão, o meu questionamento é de um evento daquele ter sido patrocinado e utilizado todo um aparato com dinheiro público para aquelas cenas picantes, quase cenas de sexo ao vivo, em via pública, sem nenhum tipo de censura. Isso não pode acontecer. Mas sigamos, porque existe uma luz no fim do túnel. Mas antes que eu toque aqui nesse nosso próximo assunto, eu já agradeço a sua audiência e já peço, renovo o convite para você que ainda não está inscrito, se inscreva aí no canal Café Zoando, deixa o seu like, seu joinha e também clica no sininho para ativar as notificações e ser avisado sempre que a gente postar um novo vídeo, tá bom? A revista Oeste traz aqui uma matéria muito interessante dizendo o seguinte, que Bolsonaro pede a Elon Musk que vá ao Congresso dos Estados Unidos e exponha a censura no Brasil. É isso mesmo, Bolsonaro, ex-presidente, que não anda lá tão bem das pernas, né? Está com problema de saúde, é transferido de um hospital para outro, enfim. Vamos ver o que é que vai dar aí do ex-presidente, se ele vai conseguir se recuperar. Esperamos que sim.
Aí, agora aqui diz a matéria o seguinte aqui da Revista Oeste. O ex-presidente Jair Bolsonaro participou de uma transmissão ao vivo neste sábado, dia 4 de maio, no Spaces do Twitter/X. Na live, o ex-chefe do executivo foi interpelado pelo influenciador australiano Mário Naufal e pelo pesquisador e professor Sulaiman Ahmed. Mais de 100 mil usuários simultâneos acompanharam a conversa. E segue o texto dizendo o seguinte: durante a transmissão, o ex-presidente também lembrou da repressão contra perfis de direita nas redes sociais. Lamentou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que o inabilitou para o próximo pleito e afirmou que o dono do Twitter/X, o atual X, Elon Musk, pode ajudar a restabelecer a liberdade de expressão no Brasil, desde que compareça ao Congresso dos Estados Unidos neste 7 de maio e revele como o TSE, segundo Bolsonaro, agiu para suprimir a livre manifestação de ideias no país. Boa entrevista aqui na Revista Oeste. E olha só uma pergunta que foi feita ao ex-presidente Jair Bolsonaro, seguido da sua resposta. A pergunta foi a seguinte: por que o senhor foi acusado de tentar impor uma ditadura no país? E Bolsonaro respondeu: passei 4 anos sendo acusado de o tempo todo buscar censura, fato que não aconteceu. Um juiz da Suprema Corte, disse ele se referindo a Alexandre de Moraes, foi para a censura sobre páginas de direita. Durante a campanha eleitoral, quase todas as páginas derrubadas ou desmonetizadas me apoiavam nas eleições. A censura continuou, foi potencializada, disse Bolsonaro, e seguiu. É o objetivo do governo, a destruição da direita no Brasil. Ainda bem que apareceu uma força vinda dos Estados Unidos, porque o governo Joe Biden não cumpriu com sua parte para a liberdade de expressão no Brasil. As pessoas foram perseguidas, algumas conseguiram asilo nos Estados Unidos, outras foram detidas, outras têm a Polícia Federal invadindo suas casas. Tudo para calar a direita no Brasil, alertou o ex-presidente Jair Bolsonaro numa live da qual participou no sábado 4 de maio. E deixa só mais eu ler aqui uma pergunta. São várias perguntas na entrevista, eu vou ler apenas mais uma para que você tenha discernimento, conhecimento do que Bolsonaro disse. A pergunta feita a ele foi a seguinte: o que pensa sobre a imprensa brasileira? Bolsonaro respondeu: a esquerda tem o apoio da imprensa oficial e nós não temos. Só restaram para a gente as mídias sociais. A grande imprensa tradicional é favorável à esquerda. Para a gente sobraram as redes sociais. Para nos calar de vez, desgastaram políticos de direita. Isso aconteceu durante as eleições com o cancelamento de páginas. E as pessoas influentes do meu lado, quase todas foram censuradas. Temos vários exemplos, como os empresários que foram acusados de golpistas por conversarem no WhatsApp. Luciano Hang nunca foi golpista, mas conseguiram tirá-lo do ar. Inibiram outros empresários de participar das eleições. E a entrevista segue, que você pode acessar todo o conteúdo no site da Revista Oeste, www.revistaoeste.com.br. Como nós vimos aí, o ex-presidente Jair Bolsonaro está jogando suas esperanças, parte de suas esperanças, num depoimento de Elon Musk no Congresso dos Estados Unidos, que deverá ocorrer nesta, vamos ver o dia aqui, quando vai ser, exatamente nesta terça-feira, dia 7 de maio de 2024. A expectativa é muito grande. Será que o mega milionário Elon Musk vai ao Congresso norte-americano e vai denunciar a censura no Brasil? Vai denunciar essa perseguição às páginas de direita, aos perfis de direita no Brasil? Será que isso vai acontecer? O que mudaria se Elon Musk levasse isso ao Congresso dos Estados Unidos, tornando o assunto ainda mais potencial, tornando o assunto com uma repercussão ainda muito maior do que já está ocorrendo? E você, patriota, você que defende a família,
Você que acessa, que assiste esse canal Café Zoando e me dá a honra da sua companhia. O que você pensa disso? Qual a sua expectativa? O ex-presidente Jair Bolsonaro tem razão em falar dessa perseguição, em guardar suas esperanças em Elon Musk? Será que o dono do X, do antigo Twitter, vai denunciar essa questão citada por Bolsonaro aos congressistas norte-americanos? E depois que ele denunciar, será que o empresário Luciano Hang, dono das lojas Avon, a rede de lojas com mais de 170 unidades espalhadas no Brasil, será que ele vai ter o direito de usar novamente suas redes sociais? Porque ele foi banido ainda na época da campanha eleitoral, porque declaradamente apoiava o presidente Jair Bolsonaro à época, candidato à reeleição, e, portanto, Luciano Hang foi eliminado, banido, cancelado. Ele e tantos outros, com essa censura imposta por algumas pseudo-autoridades brasileiras. E é contra isso, contra esse tipo de censura que nós devemos lutar. Contra esse tipo de censura, sim, nós temos que lutar. Sabe por quê? Porque o Brasil é um país livre. É um país da maioria, a maioria da gente brasileira. Essa gente é honesta, é trabalhadora, é acolhedora, é decente. E não se pode deixar dominar, nem ficar acovardada, ajoelhada para meia dúzia de quem quer que seja, vestido com que roupa quer que seja, com bandeirinha da cor que seja. Ninguém pode nos calar, minha gente. Só quem pode retirar nossa voz é o ser supremo chamado Deus. O seu Deus, o Deus da sua religião, da sua crença. Agora, autoridade, juiz, embargador, ministro, seja quem for, querer nos calar. Por quê? Porque nós estamos lutando por nosso direito, porque nós estamos questionando, porque os patriotas, os homens e mulheres de bem desse país têm decência e têm coragem de falar. O Brasil precisa se livrar de porcarias, como aquele show de Madonna em via pública e tantos outros que agridam a moral, que levam cenas de quase sexo explícito numa praia, na beira de uma praia, na beira-mar. E todo mundo acha isso bonito. Claro que o evento em si da Madonna deve ter gerado milhões de reais para o Rio de Janeiro, enfim, o assunto é outro. O que se fala aqui, o que se questiona é a questão da moralidade. E numa hora daquela ali, onde o sexo quase explícito foi mostrado em cima de um palco e transmitido ao vivo na TV, não apareceu uma autoridade. Onde estavam as autoridades que querem implantar a moral delas no Brasil? Aceitam tudo caladas em troco de quê? Por que aceitam caladas? Não haveria um tipo de controle daquele tipo de cena, então agora qualquer pessoa pode montar um palco, pedir autorização e encenar cena de sexo explícito? Pode. Cena de sexo oral, alisando os seios dos artistas principais. Isso pode acontecer, isso está liberado no Brasil. É esse o Brasil que nós queremos? Claro que não. É contra esse tipo de patifaria, de canalice, de desonestidade, de afronta às famílias brasileiras que nós, que temos vergonha na cara, precisamos lutar, que nós precisamos nos unir, que você precisa colaborar, apoiar os canais de direita, os canais patriotas, os canais que, independentemente de partido político, defendam sua família, defendam a nação. E neste momento eu quero abrir aqui um parênteses para pedir sua ajuda, se você puder, claro, e prestar minha total solidariedade aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que estão enfrentando um sério problema, uma catástrofe com essas inundações, mais de 70 mortos, mais de 100 desaparecidos, e todos os esforços ainda são pequenos para tentar controlar, minimizar a dor daquele povo do Rio Grande do Sul. É esse o Brasil que tem que se unir para ajudar o Rio Grande do Sul, e não para perpetuar, para incentivar porcarias que se travestem de cultura e levam imoralidade, sacanagem em via pública, usando, repito, o aparato estadual, o nosso dinheiro para pagar policiais e tantos outros servidores que garantiram a segurança do público, que não tinha nada a ver. O público foi lá porque foi convidado, era um evento aberto, de graça. Agora, a qualidade do que foi mostrado ali, para quem tem bom senso e para quem tem amor aos filhos e deseja um país um pouco menos ruim no futuro, a qualidade daquilo ali precisa ser questionada, precisa ser debatida e precisa ser evitada em via pública. Quem quiser fazer suas sacanagens,
faça dentro de 4 paredes. Aluga um local privado, fechado e faça. Agora, em via pública, os homens de bem, de moral, a classe política brasileira que tiver vergonha na cara, tem que questionar isso e elaborar uma lei que proíba aquele tipo de eventozinho em via pública. Repito, volto a repetir, não cansarei de repetir. O canal Café Zoando luta pela liberdade de expressão. Agora, desde que ela seja uma liberdade de expressão que não agrida, que não incentive valores que vão prejudicar a sociedade brasileira. Vamos nos unir, nós patriotas, nós decentes, vamos nos unir ao ex-presidente Jair Bolsonaro nessa ideia. Não que a gente vire cachorrinho de aluguel dele, saia correndo atrás dele, nada disso. Mas que essa ideia dele, essa força dele, essa vontade dele de que Elon Musk vá ao Congresso norte-americano e denuncie a censura no Brasil, essa aí nós temos que nos unir. E sabe aonde? Nas redes sociais. Por isso eu convido você para deixar o seu comentário aqui no canal do YouTube. Deixe seu comentário, curta esse vídeo, se inscreva se não está inscrito ainda e ocupe as redes sociais. Ocupe seu Facebook, seu Instagram, seu YouTube, seja o que for, seu perfil no TikTok. Ocupe, mostre sua cara. Diga que você não tem medo, diga que você é brasileiro, patriota e que defende seu país, sua nação. Defende de qualquer canalha, defende de qualquer movimento, defende de qualquer partido político, defende de qualquer instituição, por mais suprema que ela seja, defende contra qualquer ato maléfico aos valores morais e que queiram nos calar. Os brasileiros e brasileiras decentes não podem, não devem e não podem aceitar o tipo de censura que muitos já estão implantando aí. Querem nos calar, querem proibir que a gente fale, que a gente tenha liberdade de expressão. Mais uma vez eu agradeço sua companhia e peço a Deus que nos livre de todos os males. Até o próximo vídeo.